Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Bem-vindo a mais uma aula de DCC 070, Organização de Computadores. Essa é a nossa aula número 12, onde a gente vai falar do caminho de dados e do controle. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Vamos passar aqui para os slides. Na primeira parte, a gente vai falar sobre sinais de controle. Então a gente vai pegar a máquina que nós vimos na aula passada e vamos adicionar sinais de controle. E na segunda parte, vai ser rapidinho, a gente vai falar sobre a implementação das operações de jump. Vamos então retomar do ponto em que nós paramos na nossa última aula. E para isso a gente vai fazer uma breve recordação, muito breve mesmo, porque no final das contas vocês já estão acompanhando os vídeos e estão, espero eu, por dentro do que foi dado na última aula. A gente, na última aula, começou a construir um caminho de dados simples para implementar um subconjunto das instruções MIPS, load, store, branch equal, add, sub, end, or e set on less than, e a gente ainda não implementou o jump. A gente vai implementar o jump no final dessa aula. Então a gente parou na última aula nesse circuito, onde a ideia é que a partir do PC a gente vai ler uma instrução na memória de instruções. Parte dos bits dessa instrução vão ser usados na sequência para determinar os registradores que vão ser lidos. Eventualmente esse bit vai passar por uma extensão de sinal, enfim, né? Os bits que compõem a instrução vão ser manipulados de alguma maneira. No caso das instruções load word e store word, os bits vão indicar o número do registrador base, o conteúdo vai ser lido, e eu vou somar esse valor com o deslocamento que é dado pelos 16 bits menos significativos da instrução, que para a gente poder usar a ULA, né, já que a ULA é projetada para trabalhar com 32 bits, a gente passa por uma extensão de sinal. Então, eu vou fazer registrador base mais deslocamento, esse valor vai ser um endereço de memória, do qual eu vou ler um dado, no caso do load word, e armazenar no meu banco de registradores, ou, no caso do store word, é o endereço no qual eu quero escrever um determinado conteúdo dado por um outro registrador. Se eu tiver uma operação do tipo R, né, seriam as instruções add, sub, end, or e o set on less than. Então, nesse caso, os meus registradores vão me dar os dois operandos, que vão ser somados, subtraídos, multiplicados, enfim. E aí, esse resultado vai ser armazenado em um determinado registrador. Qual registrador? Vem codificado lá nos bits da instrução. É o registrador para escrita. No caso da instrução de desvio condicional, eu vou comparar dois registradores, subtraindo um menos o outro, e aí eu vou observar o zero da loop. Porque se os registradores são iguais, o zero vai ficar ativo para indicar que o resultado foi zero. E aí o que vai ser escrito no PC não é PC mais 4, que é o tradicionalmente escrito, né? Eu sempre vou atualizar, vou escrever na próxima instrução, vou ler a próxima instrução. No caso do branch equal, se os registradores forem iguais, eu vou querer fazer PC mais 4, mais um deslocamento que vem codificado na instrução. Como um valor de 16 bits, eu tenho que transformar em 32 bits. E esse deslocamento, a gente viu na última aula, é dado em palavras. Então eu multiplico por 4, né? Faço dois deslocamentos à esquerda, para saber quantos bytes eu vou pular. E aí, dependendo do tipo de operação, dependendo do resultado, eu vou colocar no PC o valor de PC mais 4 ou PC mais 4 mais deslocamento. Bom, esse é um grande resumo da aula passada, né? Só que para tudo isso funcionar, eu preciso dos sinais de controle para determinar que operações vão ser executadas. Por exemplo, no caso da LU, eu posso ter dois possíveis operandos. Um vem do banco de registradores. O outro são aqueles 16 bits que passaram para a extensão de sinal. Qual deles eu quero usar? Então, eu tenho um sinal de controle que determina se eu vou usar um valor ou outro. Que operação a LU vai fazer?
Então tem um sinal de controle que determina a operação. Eu quero ler ou escrever da memória. Então eu tenho sinais de controle para isso. Que valor eu vou escrever no banco de registradores? Um valor que veio da memória ou um valor que veio da LU? Bom, eu vou querer escrever no banco de registradores. Em alguns casos eu não quero escrever no banco de registradores. Então, nesse caso, eu posso simplesmente desabilitar escritas. E qual vai ser o valor que eu vou escrever no PC? Um valor PC mais 4 ou PC mais 4 mais deslocamento? Então, tem um sinal de controle que determina qual desses dois valores vai ser escrito. O que nós vamos ver na aula de hoje é justamente esses sinais de controle. Como é que a gente adiciona esses sinais de controle e, é claro, no final, a implementação das operações de salto. Vamos começar, então, com o controle da LU. O sinal de controle que vai determinar que operação a LU vai fazer. Esse é um sinal de controle de 4 bits. Apesar, com 4 bits, eu tenho 4 bits, então são valores que podem assumir zeros ou uns. Então eu tenho duas possibilidades. Como são 4 bits, eu poderia ter até 16 combinações de valores que poderiam ser associados a esses 4 bits. A gente só vai usar 6 dessas 16 combinações possíveis. Tá? Eu tenho AND, OR, ADD, SUB, set on less than e o NOR. O NOR é usado para uma outra parte do conjunto de instruções. A gente não vai ver aqui na implementação, mas seria para, por exemplo, implementar operações de negação. Tá? Bom, então, no meu caso, ou no nosso caso aqui, eu quero implementar algumas das operações do tipo R. Essas operações são soma, subtração, elógico ou lógico e o set on less than. Então, estão elas aqui. Então, se eu quiser fazer uma operação de elógico, eu tenho que passar para a LU 4 bits iguais a 0. Então, passando aqui 0, 0, 0, 0, eu digo para a LU, faça uma soma. Se eu passo 0, 0, 0, 1, eu faço ou lógico, ou bit a bit. Se eu passo, aliás, desculpa, eu falei soma, aqui é um AND, eu faço uma operação de elógico, desculpa. Então, faço um AND aqui. Se eu passo 001, um ou lógico, se eu passo um 0010, aí sim, faço uma soma. Se eu passo um 0110, subtração. E se eu passo 0111, um set on less than. Bom, NOR a gente não vai usar na nossa implementação aqui com esse subconjunto de instruções, mas se eu quisesse fazer um NOR, eu passaria o valor 1100. Para cada tipo de operação, eu vou usar a LU com um valor específico para esses bits de operação. No caso do load e do store, eu vou querer fazer uma soma, porque os endereços de memória são sempre registrador base mais deslocamento. Então, nesse caso, se a instrução for um load word, ou um store word, eu quero que os sinais de controle assumam o valor 0010. Se eu estou executando a instrução do tipo R, aí vai depender do que eu quero fazer. Se eu quero fazer um elógico, eu vou passar 0000. Se eu tenho um ou lógico, 0001. E por aí vai. E se eu quero fazer um branch equal, faço um sub. Então, nesse caso, se a instrução for branch equal, se o opcode da instrução for um branch equal, eu vou fazer a execução com uma subtração. Passo 0110. Eu posso, sabendo dessas características das instruções que eu estou implementando, implementar um controle específico para a LU. O que essa unidade de controle vai fazer? Basicamente, ela vai gerar o sinal
a ser passado aqui para a unidade lógica aritmética. Ela vai identificar a instrução e, a partir dessa informação, ela gera os sinais de acordo com a instrução. Se eu tenho load word, eu store word, gero 0010. Se eu tenho branch equal, 0110. Se eu tenho uma instrução do tipo R, aí nesse caso, como a instrução do tipo R é sempre uma instrução cujo opcode é igual a 6 zeros, 00, 0, 0, 0, 0, então nesse caso eu posso, ou eu tenho, melhor dizendo, que olhar os bits do campo funct, porque pelo opcode todas as instruções, né, têm um opcode igual. Então eu tenho que olhar o campo funct para saber o que eu vou fazer. Então o que eu vou fazer em termos da ALU? Eu vou passar como entrada o campo funct e um campo de controle que vai ser gerado pelo controle principal do processador, a unidade de controle que vai ficar identificando o tipo de operação que eu tenho que fazer. Isso aí vai ficar mais claro daqui a pouquinho, quando eu falar o controle principal. E o que essa operação, o que essa unidade de controle vai fazer como saída? Vai gerar 4 sinais que vão determinar o que a ALU vai fazer segundo a tabela anterior. Bom, esses bits de controle vão ser usados ou vão ser gerados pelo controle principal. Mas eu posso adiantar aqui para vocês que o controle principal vai gerar um código, né, que a gente vai chamar esse campo controle que vai ser passado para o controle da ALU, de ALU Operation. Ele vai gerar um código igual a 00 se a instrução for uma instrução que queira fazer uma soma com a ALU. Ou seja um load word ou um store word. E vai gerar um código 01 se a instrução precisar fazer uma subtração. É o branch equal. E vai gerar um código 10 dizendo, olha, você tem que consultar o campo funct para saber que instrução você vai fazer, porque a instrução é tipo R. Então, o controle principal vai gerar esse sinal de controle para o controle da ALU, e baseado nesses bits, e baseado no campo funct, eu vou gerar o sinal de controle adequado. Observem que se eu tiver o valor 00, eu quero fazer uma soma, eu nem preciso olhar para o campo funct para saber o que eu tenho que fazer. Eu gero o sinal 010. Se esse campo ALU Operation for 01, eu também não preciso olhar para o campo funct para saber o que eu tenho que fazer. Eu já vou gerar uma subtração. Eu só vou olhar para o campo funct se o código da operação for 10. Porque nesse caso, eu sei que a instrução é do tipo R, e sendo do tipo R, o campo funct é que determina o tipo da operação. Se o campo funct for 100.000 em binário, eu vou fazer uma soma. Se for 100.010, uma subtração. Se for 100, um elógico. E assim sucessivamente. Bom, mas a gente falou do controle da ALU, né? Por que a gente tem um controle da ALU separado do controle principal? Por que a gente não faz um controle principal já gerando os sinais de controle? Porque fazendo dessa forma, a gente reduz o tamanho da unidade de controle principal. E reduzindo o tamanho da unidade de controle principal, quer dizer, ele tendo menos lógica lá dentro, a gente consegue aumentar a velocidade com que essa unidade de controle principal funciona. E, consequentemente, o processador. Então, o controle principal gerando esses bits de ALU Operation e esses bits de ALU Operation sendo usados em conjunto com funct
para que a unidade de controle da ALU gere os sinais para a ALU, me permite reduzir a complexidade do controle principal e, consequentemente, aumentar a velocidade da unidade de controle. Mas como é que a gente mapeia esses bits, né? São 2 bits do ALU Operation com esses 6 bits do campo funct para que ele gere esse controle da ALU. Bom, para quem fez a disciplina de circuitos digitais, isso é trivial. Sabe que a gente pode fazer uma tabela verdade, usar mapas de Carnot para gerar uma simplificação desse mapa e saber como é que a gente vai fazer, qual é o circuito, né, que gera essa saída desejada dependendo da entrada que a gente tem. Para quem não fez, né, para quem fez sistemas de informação e não conhece ou não sabe como é que isso funciona, não tem problema algum, tá? A gente não precisa saber como essas coisas funcionam para poder entender, né, o funcionamento do processador. Então, o que eu posso adiantar para vocês é que a gente tem um mecanismo, né, que pode ser até feito de maneira automática, em que, olhando para os bits da operação da ALU e olhando para os bits do campo funct, eu gero essa saída. Quer dizer, tendo esses sinais como entrada, esses valores de 0 ou 1 como entrada, uma corrente baixa, uma corrente alta como entrada, eu tenho um circuito que é capaz de, dependendo da entrada, gerar essa saída adequada, com uma lógica interna, usando portas lógicas, né? Portas NAND ou portas, enfim, aí depende do tipo do circuito que a gente tem. Mas basicamente o que a gente observa aqui é que, para essa lógica, basta que os 2 bits sejam iguais a 0 para que minha saída seja 0,10. Eu não preciso olhar para os bits do campo funct. Esse X aqui significa don't care. Tá? Eu não me importo com o valor que vai ser assumido por esses bits, porque eu não vou consultá-los. Eu vou consultar apenas os bits do ALU Operation, o bit 0 e o bit 1. Se ambos forem iguais a 0, eu gero essa saída. No caso da saída de subtração, basta que esse bit seja igual a 1. Não importa nem que valor esse cara assuma, nem o valor que o funct assuma. Eu não vou olhar o funct. Sendo uma operação de branch equal, eu quero fazer uma subtração. E observem que o único bitzinho aqui, né, quer dizer, o único valor que assume o valor 1 é esse cara aqui, né? Então, basta que esse cara assuma o valor 1 para que eu faça uma subtração. Eu nem me importo com o valor que esse cara assume e nem me importo com os campos do funct. Eu vou gerar um valor de subtração. E no caso da instrução do tipo R, a gente observa aqui o valor 1 como bit ativo, né, para ALU Operation 1, né, o bit 1 do ALU Operation. Então, basta que esse valor seja 1, eu não me importo aqui com o valor que esse cara assume, já que o valor 11 não é usado, né, por isso que eu estou usando o don't care aqui e o don't care aqui. Não importa se esse cara é 0 ou 1, não importa se esse cara é 0 ou 1, porque a gente não está usando o valor 11. Né? Então, basta que esse cara seja 1, para quê? Para que eu olhe os bits do funct. E olhando com mais cuidado, a gente observa que em todos os casos, os 2 primeiros bits são 10. Então, esses bits aqui não importam, eles não dizem muito para a gente, já que eles são ambos iguais a 10. Posso até ignorar esses 2 bits aqui, o bit 4 e o bit 5 do campo funct. O que diferencia as operações são esses 4 bits aqui, no frigir dos ovos aqui. Então, olhando para esse bit e olhando para esses bits, eu sei que sinal que eu tenho que gerar. E como eu falei para vocês, existe
Existem ferramentas que me permitem gerar um circuito lógico que vai criar os sinais adequados. Pode ser feito na mão, como o pessoal que estudou lá circuitos digitais deve ter tido o prazer de fazer, né, o mapa de Carnot na mão, ou pode ser gerado a partir de uma ferramenta de CAD. Automaticamente, passando essa tabela aí, ele já gera o circuito automaticamente para a gente. Então, por isso que eu falei que vocês não precisam se preocupar com isso. Bom, vamos falar agora da unidade de controle principal. Então, vamos olhar para o caminho de dados novamente. E vamos tentar identificar que campos e instruções são necessários para a gente implementar aí no caminho de dados. Aí surge uma questão: como é que a gente conecta os nossos campos de uma instrução com o caminho de dados? Então vamos relembrar o formato das instruções. Na instrução tipo R, eu tenho, todos os bits aqui de opcode iguais a 0, né? Os bits de 26 a 31 todos assumem valor 0, porque no caso da instrução do tipo R, são os bits de função, né? Os 6 bits menos significativos, que determinam que instrução a gente está executando. Além disso, a gente tem o shift amounts, a quantidade de deslocamento que vai ser feita. Para essas instruções, a gente não vai usar isso. E a gente tem 5 bits de registrador, 21 a 25, 16 a 20 e 11 a 15, na verdade 15, né? 3 vezes 5, que vão determinar os registradores operandos, o RS e o RT, e onde eu vou guardar o meu resultado da operação. No caso da instrução load, store ou branch equal, eu tenho instruções do tipo immediate, onde novamente eu tenho o opcode dos bits 26 a 31, né? Isso acontece em todas as instruções MIPS. Eu tenho na sequência 10 bits de registrador, né? O RS e o RT, 21 a 25 e 16 a 20, para as duas instruções, e os bits que são os valores, né, que vão ser operados aí, né, dos endereços, né, quanto que eu vou pular em relação ao PC atual, ou qual vai ser o deslocamento em relação ao registrador base. Então são 16 bits menos significativos, né? O formato é exatamente igual. Então vamos olhar para cada um deles aí, para a gente ver como é que a instrução deveria ser executada, né? Bom, a gente observa aí algumas coisas, né? De certa forma eu já comecei a chamar a atenção. Primeiro, o opcode está sempre dos bits 16 a 20. Então eu vou chamar esses caras aqui, em alguns momentos, de opcode 0 a 5. Então eu estou me referindo a esses bits aqui. Os registradores a serem lidos, eles estão sempre nessa posição, do 16 ao 25. Então o RS, 21 a 25, e o RT, 16 a 20. São sempre registradores que eu vou ler do meu banco de registradores. Eles alimentam o número do registrador a ser lido. No caso das operações que fazem acesso à memória, eu tenho o registrador base dado por esse primeiro valor, 21 a 25. Então, meu registrador base que vai ser somado ao deslocamento. As duas instruções é o RS. No caso do load, o número do registrador onde eu quero escrever está aqui. No caso do store, o registrador que vai ser escrito, né, que vai ter o seu conteúdo escrito na memória, está aqui, do 16 ao 20. Vamos ver o que eu ainda não falei. Aqui do offset eu já falei, né? Está sempre na mesma posição. E o que eu acabei de chamar a atenção, né? No caso do load word, o número do registrador a ser escrito está dado pelos bits 16 a 20. Mas no caso da instrução do tipo R, o registrador a ser escrito vem dos bits de 11 a 15. Então vejam que eu preciso de um multiplexador
para determinar o número do registrador a ser escrito. Porque ora ele vai vir dos bits de 16 a 20, load word, ora dos bits de 11 a 15, caso das instruções do tipo R. Então isso muda um pouquinho a nossa arquitetura que a gente terminou de ver no final da última aula, né, que eu recordei no início delas. Então o que a gente observa aqui de mudança? Eu incluí um novo multiplexador na entrada desse registrador a ser escrito, porque ora eu vou querer que o registrador, o número do registrador a ser escrito venha dos bits de 16 a 20, ora eu vou querer que venha dos bits de 11 a 15, dependendo se eu tenho uma instrução do tipo R ou uma instrução do tipo load word. Eu também coloquei aqui, de maneira mais explícita, os bits, né? Na minha instrução, a minha instrução é composta de 32 bits. Eu vou pegar os bits de 21 a 25 para alimentar o registrador a ser lido no banco de registradores, né? A entrada 1. Dos bits de 16 a 20, a entrada 2. Por que isso? Ora, porque são justamente esses bits que me dão valores a serem lidos. Mas, professor, no caso do load word, o RT não é um valor a ser lido. É onde eu quero escrever. Não tem problema. A leitura desse cara, se for um load word, não vai gerar problema algum. Porque essa saída que vai aparecer aqui não vai ser somada na ALU. Ele vai ser ignorado. Então não tem problema eu ler um valor que vai ser ignorado. Não vai me custar mais tempo fazer isso. O tempo é igual. Então, por isso que eu vou ler os bits sempre, né, os registradores sempre dados pelos bits 21 a 25 e 16 a 20, mesmo que a instrução seja um load word e mesmo que esse cara seja ignorado. Aliás, eu vou ler mesmo que seja um jump, né, já adiantando lá a implementação dos saltos. Porque no caso do jump eu simplesmente vou ignorar o que for lido aqui. Não vai me custar mais tempo nem menos tempo para executar. A gente vai falar disso no início da próxima aula, né, da questão do tempo para execução nessa máquina de ciclo único. Bom, outra coisa que eu fiz aqui foi deixar explícito que os bits que vão sofrer extensão de sinal são os bits de 0 a 15, que são esses bits aqui. Vão sofrer a extensão de sinal no caso do load do store, para eu ter o meu quanto que eu vou pular em relação ao endereço dado pelo registrador base e quanto que eu vou pular em termos de instruções em relação à instrução que está executando atualmente, caso os registradores sejam iguais numa instrução branch equal. Então eu tenho lá os bits de 0 a 15 dando esse salto. Né? Esse cara passa por uma extensão de sinal, vira um número de 32 bits que vai ser usado para calcular o endereço de memória ou para calcular o meu deslocamento. E aqui eu já coloquei o controle da ALU. O controle da ALU é uma lógicazinha que, como a gente acabou de ver, vai pegar esses bits de ALU Operation, que vão ser gerados pelo controle principal, que a gente está estudando agora, e vai pegar os bits de 0 a 5, que são os bits do funct, para tomar a decisão do que vai ser gerado em termos de instrução para a ALU. Então, assim, a gente pode começar a entender melhor o nosso controle principal, porque a gente já tem todos os sinais de controle que o controle principal vai precisar gerar. Eu tenho regWrite, que me diz se eu vou escrever ou não no banco de registradores. Eu tenho o registrador destino, que vai me dizer qual desses caras determina o registrador a ser escrito. Eu tenho a ALU Operation, que vai me determinar que operação eu quero fazer com a ALU, né, e o controle da ALU pode gerar a operação correta. Eu tenho a ALU Source, para dizer qual é o meu segundo operando da ALU, se é um cara que veio do banco de registradores ou dessa extensão de sinal. Eu tenho o PC Source, vai me dizer se eu vou usar PC mais 4 ou valor de PC mais 4 mais deslocamento. E eu tenho
main write, main read, para saber se eu vou ler ou escrever da memória. E eu tenho main to reg, que vai me determinar que valor vai ser escrito no banco de registradores. Vejam que eu adicionei aqui também o valor 0 e 1, associado a cada uma dessas portas. 0 e 1. 0 e 1. Porque se PC source for 0, a entrada 0 do multiplexador aparece na saída. Se PC source for 1, a entrada 1 do multiplexador aparece na saída. E assim, da mesma forma, para os demais sinais de controle. Então, de certa forma, eu já comecei a adiantar aqui o significado dos sinais de controle. No caso do registrador destino, o que eu quero que apareça no reg-write? Se for 0, bits 16 a 20, a instrução é load word. Se for 1, bits de 11 a 15, instrução do tipo R. Reg-write. Se for 0, não quero que aconteça nada em termos de escrita. Se for 1, quero que o valor que aparece na entrada de write data seja escrito em write, no registrador dado pelo write register. Então, quando está ativo, ou seja, quando está 1, eu quero que o registrador write register receba o valor, seja escrito com o valor write data. Inativo, 0. ALU source, 0. Meu segundo operando da ALU vem do banco de registradores. 1 vem da extensão de sinal. PC source, igual a 0, PC vai receber PC mais 4, igual a 1, PC mais 4 mais deslocamento. Então, PC vai receber o desvio. Main read, inativo, eu não vou fazer operações de leitura. Main write, inativo, eu não vou fazer escritas. Main write igual a 1, eu vou escrever o conteúdo que aparece em write data no endereço dado por address. Main read igual a 1, eu vou consultar o conteúdo desse endereço, ele vai aparecer em read data. E por fim, main to reg, eu já tinha falado. 0, vou pegar como valor aparecer em write data o valor que veio da unidade lógica aritmética. 1, eu vou colocar o valor que veio da memória aparecendo em write data. Bom, mas ainda tem um probleminha, né? Como é que eu vou determinar qual é o valor desse PC source? Assim, em outras palavras, para todas as outras instruções, vocês observam, se a instrução for load word, eu vou colocar 0. Se for uma instrução tipo R, eu vou colocar 1. Se eu tiver um load word, eu vou colocar main read igual a 1. Se eu tiver um store word, eu vou colocar main write igual a 1. O que eu vou escrever no banco de registradores? Se for instrução tipo R, eu coloco 0. Se for instrução load word, eu coloco 1. Qual vai ser meu segundo operando? Se for instrução do tipo R ou for uma instrução branch equal, ALU source igual a 0, porque eu quero comparar os registradores, no caso do branch equal, ou eu quero fazer uma soma, uma subtração com os valores lá que vieram do banco de registradores. Se for uma instrução de load word ou store word, ALU source igual a 1. Então, pelo tipo da instrução que eu tenho, mesma coisa aqui no ALU operation, a gente já falou quando estava falando no controle da ALU. E mesma coisa aqui no reg-write. Que instruções escreve no banco de registradores? Só escreve no banco de registradores o load word e a instrução do tipo R. Se for store word, eu não escrevo no banco de registradores, eu escrevo na memória. Então esse cara aqui tem que estar 0. Se for instrução branch equal, eu não escrevo no banco de registradores, coloco 0. Então vejam que dependendo do tipo da instrução, eu já sei que valores têm que ser gerados pela unidade de controle. O que isso me diz? Que olhando para o opcode, olhando para aqueles bits mais significativos da instrução, eu tenho como gerar esses sinais de controle. Agora, para o PC source,
Não basta saber que a instrução é branch equal, ou diferente de branch equal. Porque não basta a instrução ser branch equal. Além de ser branch equal, eu tenho também que saber se o zero da luz está ativo ou não. Então, nesse caso, as duas condições são necessárias para eu ativar o PC Source. Eu tenho que ter uma instrução branch equal e a saída zero da luz tem que estar ativa. A instrução pode ser branch equal, mas se o resultado for diferente de zero, eu não vou desviar. Da mesma forma, se a instrução for diferente de branch equal, eu não vou desviar. Eu só desvio se for branch equal e o zero da luz estiver ativo. Então, como tem um E aqui, eu tenho que usar um E lógico desses dois sinais para gerar o meu controle. Então, o zero da luz e o branch, que vai indicar que a instrução é um desvio, tem que estar simultaneamente ativo. Então, isso aqui é um E lógico, para que a minha saída gerada seja 1. Se não, basta um deles ser igual a zero, que a saída vai ser igual a zero. Professor, mas eu não sei o que é esse cara, não. Esse aqui é o símbolo de um E lógico. Então, como é que funciona o E lógico? Tem o A, B, A. Vou botar aqui AND. Tá ruim de escrever nesse touchpad. Horrível, né? Como vocês estão vendo minha letra. A e B. Então, tabela verdade lá. Quando os dois valores são zeros, saída zero. Eu só tenho saída igual a 1, na verdade, né? 0, 1, 1, 0, 1, 1. Quando os dois valores forem 1 simultaneamente, senão aqui eu tenho 0. Então, é isso que a gente tem aqui. Se a instrução for branch, 0. Aqui. Aliás, se a instrução não for branch, se a instrução não for um branch equal, for um load, um store, seja lá o que for, então ela não é branch, 0. Basta que um deles seja 0 para que a saída seja 0. A instrução é branch. Deixa eu puxar um aqui, já que esse 0 ficou horroroso. A instrução é branch. Beleza, a instrução é branch, mas o zero da luz está inativo, então nesse caso a saída é 0. Vou pegar no PC, vai receber PC mais 4. Se tiver ativo, a instrução é branch equal e o zero da luz for igual a 1, aí nesse caso, os dois iguais a 1, eu gero 1. O que acontece com esse multiplexador? Escolhe o valor de PC mais 4 mais aquele deslocamento que eu vou fazer. Então, o PC vai receber o valor do desvio. Então, a unidade de controle, ela é responsável por gerar todos esses sinais de controle que vão a partir dos bits do opcode, usando uma lógica parecida com o que eu mostrei para vocês, ela vai determinar que valores a gente tem que assumir ou colocar para cada um desses sinais de controle. Então, vamos lá. Começar com a instrução do tipo R. Quero executar uma instrução do tipo R. Meu opcode tem todos os bits iguais a 0. Vamos até passar aqui, né, para a gente poder ver. Sei lá, é um add. Então, todos os bits do opcode da instrução do tipo R são iguais a 0. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ou o que tem que acontecer? Vamos lá. Vi que todos os bits são iguais a 0. Então, a instrução do tipo R. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que eu vou fazer? O controle, no caso de registrador destino, esse cara que vem para cá, tem que colocar 11 a 15. Eu quero que o número do registrador a ser escrito seja dado pelos bits de 11 a 15, porque se a instrução é do tipo R, os bits 11 a 15 que determinam o registrador destino. Então, eu tenho que colocar
o valor 1 no meu registrador destino. Bom, o valor que eu vou operar para fazer um E lógico, ou um caso aqui, a soma, tem os dois operandos vindo do banco de registradores. Então, a segunda entrada da ALU, a ALU source, igual a 0. Segundo operando vem do banco de registradores. Vou fazer minha operação, gerar um resultado. Esse resultado tem que ser escrito no banco de registradores. Qual o valor que eu vou escrever no banco de registradores? Ora, o valor que saiu da ALU. Então, escolho 0 aqui. Então, main_reg igual a 0. Eu quero escrever esse valor no banco de registradores. Então, tem que ativar aqui. regWrite igual a 1. Não vou ler, não vou escrever da memória de dados. Então, 0 e 0. Não é uma instrução que nem lê, nem escreve. Não é um desvio. Então, não é uma instrução de branch. 0 aqui não vai desviar. Próxima instrução, dado por, colocando 0, PC mais 4. Bom, e que operação eu vou executar? É uma instrução do tipo R. Então, você tem que olhar o campo funct. Coloco o valor 10 para o controle da ALU. Porque, como a gente falou, no caso do controle da ALU, um valor 1 alguma coisa, ele olha para o campo funct. Ele vai olhar para esses bits menos significativos. E essa mesma lógica eu vou aplicar para todas as outras instruções. Vamos lá, então. Load word. No caso do load word, qual o registrador que vai ser escrito? É dado pelos bits de 20 a 16. Coloco o 0 aqui. Valor 0. Eu vou calcular um endereço de memória. Vou calcular um endereço de memória. Registrador base mais deslocamento. Então, esse valor 1 aqui é que vai ter que ser usado. main_reg, o valor que vai ser escrito agora vem da memória. 1 no main_reg. Eu quero ler da memória. Então, valor 1 no main_read. Não escrevo na memória, eu só leio. E esse valor que foi lido da memória vai ser escrito no banco de registradores. Então, regWrite ativo, porque eu quero escrever no banco de registradores. Que operação eu quero fazer com a ULA? Operação de soma, valor 00. Então, 00. Bom, e não é uma instrução de desvio, é um load word. O story word é muito parecido em alguns aspectos. Eu quero fazer uma operação de soma, não é uma instrução de desvio. Como é o story word, eu vou escrever na memória, não leio. Mas eu tenho aqui algumas diferenças. Primeira diferença, como eu não escrevo no banco de registradores, eu escrevo na memória 0 em regWrite. Então, regWrite igual a 0, eu não deixo que nada seja escrito. Ora bola, se nada vai ser escrito na memória, não importa o valor que registrador destino assuma, não importa o valor que main_reg assuma. Por quê? Porque eu não vou escrever na memória. Nada vai ser escrito na memória. Então, por conta disso, don't care para regWrite e don't care para registrador destino. Porque esse cara é 0. Não vão ocorrer nenhuma, quer dizer, não vai ocorrer nenhuma operação de escrita na memória. Vamos 0. Sempre que regWrite for igual a 0, eu coloco no main_reg e no reg dash don't care.
Bom, e a luz source igual a 1 porque eu vou calcular o meu endereço a partir de registrador base mais um deslocamento que veio lá nos bits menos significativos. Por fim, no caso do branch equal, branch equal também não escreve na memória, então no banco de registradores, melhor dizendo. Então 0 no read-write faz com que, já que eu não vou escrever no banco de registradores, esses 2 bits aqui sejam don't care. Eu não vou fazer operações de escrita no banco de registradores. Então não importa que valor que esse cara assuma. Não importa que valor esse cara assuma. Porque sendo 0 aqui, eu não vou escrever nada no banco de registradores. Bom, a luz source, nesse caso 0, eu vou comparar o valor que veio do banco de registradores, subtrair o conteúdo dos 2 registradores que vão ser comparados, né? Registrador RS com RT. Então, a luz source 0, para que eu diga que eu quero que venha do banco de registradores. Não leio nem escrevo na memória. E esse cara é um branch. Eu vou desviar se o valor dos registradores for igual. E a operação que eu quero fazer na lua é subtração, 0,1. Coloco 0,1 como operação a ser feita, né, lá da subtração. Então, se é branch equal, operação, o valor 0,1. Então, vamos em frente. Bom, a soma, eu já mostrei para vocês, né, como é que funciona. Eu vou ler uma instrução, né, fazendo o caminho de dados todo. Né? Eu vou buscar uma instrução no PC, essa instrução vai... o endereço dessa instrução vai ser dado por PC, essa instrução vai ser lida na memória de instruções. Eu vou analisar os bits dessa instrução, os bits lá de 26 a 31 vão dizer para a unidade de controle que eu tenho uma instrução do tipo R. Os bits de 21 a 25 e 16 a 20 vão me dar o registrador que vai ser escrito, ou melhor dizendo, os registradores que vão ser lidos, operados, somados. Esses valores vão aparecer na entrada. Eu vou selecionar os 2 valores para serem operados na LU. Então vejam que está em negrito, né? Está em escuro aqui os valores que estão sendo selecionados. E está em cinza tudo que não é usado. Então o valor que vem do banco de registradores que é usado. A luz source igual a 0. Esse valor aqui está em cinza porque ele está desabilitado, vamos dizer assim. Faço a operação, o valor é calculado, e esse valor calculado eu vou escrever no banco de registradores. Onde eu vou escrever? No registrador de 11 a 15. Então, por isso que aqui está cinza claro. Para que eu saiba que operação eu vou fazer, eu tenho que olhar o campo funct na minha instrução. E como a instrução não é uma instrução de desvio, a próxima instrução é dada por PC mais 4. Então, ele deixou esse pedacinho aqui cinza. E como eu não acesso a memória também aqui está em cinza. Vamos então fazer agora o mesmo procedimento com o load word, de maneira a exemplificar como é que acontece a execução de instruções de acesso à memória. Bom, novamente, né, o que a gente tem é que o PC vai fornecer o endereço da instrução onde o load word se encontra na memória. Essa instrução vai ser lida da memória e, após lida da memória, a gente vai decodificar a instrução. Os bits de opcode vão para a unidade de controle, que vai gerar os sinais de controle. Os bits de 21 a 25 vão para o registrador 1. O bit de 20 a 16 ele vai ser passado também para o banco de registradores, só que como a gente vai ignorar a leitura que vai ser feita aqui, eu posso marcar isso aqui de cinza, porque é como se eu não estivesse lendo, já que a gente não vai fazer uso dessa informação. Porque o que a ALU vai operar é o registrador base mais o deslocamento, que é dado lá pelos bits menos significativos, de 0 a 15. Esses bits vão passar por uma extensão de sinal e vão ser usados como segundo operando para que eu calcule o endereço de memória.
O endereço vai ser calculado, eu vou fazer uma operação de leitura, esse dado lido vai então ser escrito na posição de memória dado pelos bits, aí sim, de 16 a 20. Então aqui aparece em negrito, aqui está em cinza para dizer que a gente não está usando isso aqui. De maneira análoga, assim como o caso do PC do AD, eu vou fazer PC mais 4, e como a instrução é um load word, apenas esse pedaço vai ser usado, né, em termos de informação. Quer dizer, o fluxo de dados que vai ser utilizado é o que vem do AD mais 4. Eu escrevo esse valor no PC. Não quer dizer, quando a gente coloca aqui em cinza, que não está ocorrendo uma soma aqui. Está acontecendo. É parecido com o que acontece aqui no registrador 2. Eu vou ler. Só que como eu vou ignorar esse resultado, ele está colocando em cinza. Não significa que não foi lido. Foi lido. Eu só estou ignorando. Da mesma forma aqui, eu estou fazendo uma conta com esse somador. Eu estou pegando PC mais 4 em um lixo, né? Porque eu pego esse valor que passou pela extensão de sinal, multiplico por 4 e faço a soma. Só que esse resultado aqui não é um deslocamento válido. Então eu vou ignorar por conta dos sinais de controle, mas a operação foi feita. Da mesma forma que foi passado para o controle da Lua os bits que equivaleriam ao campo funct se essa fosse uma instrução do tipo R. Como ela é uma instrução do tipo I, é um load word, eu ignoro essa informação porque a Lua Operation já diz que é uma soma, então eu ignoro essa informação. Aqui nenhum dado vai ser escrito na memória, eu estou fazendo load word, né? Por isso que ele colocou aqui no cinza mais claro. E o resultado que veio da Lua é o endereço. Eu não vou escrever esse endereço no meu banco de registradores. Novamente, por isso que está cinza aqui. E para finalizar, né, eu vou apresentar aqui o caso do branch equal, né, branch equal T1, T2 e um offset. Novamente, PC da instrução onde está o branch equal é passado, leio a instrução, ela é decodificada. Vou ler dois registradores que vão ser usados como entrada para a LU. O ALU source aqui vai selecionar o dado que veio do banco de registradores, o valor 0 no sinal de controle. Então, se a gente voltar lá nos sinais de controle. Então, ALU source 0. Então, selecionei o valor que veio do banco de registradores. Faço a subtração. O ALU operation vai dizer que a operação a ser feita é uma subtração. Então, se eu já sei que eu tenho que fazer uma operação de subtração, eu ignoro o valor que veio dos bits. Aqui o branch. Eu ignoro os valores que vieram aqui do campo funct, porque essa instrução não tem campo funct. Enfim, faço a subtração. Se o resultado for um 0 e a instrução é um branch equal, então nesse caso eu vou pegar o valor que veio de sinal estendido multiplicado por 2, multiplicado por 4, mais o PC mais 4. Se não, eu pego o valor do PC mais 4. Então, por isso que os dois aqui não estão em negrito, porque qualquer um dos dois valores pode ser atribuído ao PC. Vai depender do sinal do branch, que é 1, e do sinal 0 da LU, que pode ser 0 ou 1. Se esse 0 for 0, eu pego o PC mais 4. Se for 1, eu pego o PC mais 4 mais deslocamento. Como eu não leio nem escrevo na memória, está desabilitado aqui. E da mesma forma, como eu não escrevo no banco de registradores, esse write register e write data estão desabilitados porque esse reg write é igual a 0. Eu não escrevo no banco de registradores. Por não escrever no banco de registradores, tanto faz o que tem no main to reg e tanto faz o que tem no registrador destino, porque eu não vou permitir, com reg write igual a 0, escritas no meu banco de registradores. Bom, então da mesma forma que a gente fez com o controle
da unidade lógica aritmética, a gente pode fazer com o controle principal. Eu posso, usando uma tabela verdade, né, usando um mapa de Carnot, ou usando ferramentas de CAD, para cada bit que compõe o opcode, eu posso dizer qual tem que ser a minha saída. Então, quando eu tenho uma instrução do tipo R, em que todos os bits são iguais a zero, eu sei que valores que eu tenho que atribuir para registrador destino, para loop source, main to reg, reg write, main read, main write, branch e operação a loop. Mesma coisa para o load word. Com o opcode de load word, eu sei que valores que tem que aparecer na minha saída. Esses valores são aqueles da tabela que eu apresentei, né? São exatamente os mesmos valores. Então, ele só acrescentou aqui o opcode, né, para que a gente possa ver de maneira mais clara que para cada entrada eu tenho que gerar um conjunto de saídas. E aí, usando uma lógica, usando componentes lógicos, eu consigo, a partir dessas entradas, gerar essas saídas. O x aqui, como a gente já falou, significa don't care. Tanto faz se é 0, tanto faz se é 1. Então, assim a gente chega ao final dessa parte, da nossa primeira parte da aula. E daqui a pouquinho, então, a gente volta com a parte 2 dessa nossa aula de número 12. Até lá!